Tá melhor, hein, mano. Gostei que eu tô com uma luz assim, ó. Tô meio Tá iluminado. espiritual, Parece que eu morri, né? Mas... Certo, rapaziada, esse aqui é o Real de Josiman de hoje. Tô aqui com meu parceiro Uzi, tá ligado? E nós vamos falar sobre o papo de MC, composição, produção e muitas outras coisas aí que você vai saber, é claro, se você ficar ligado até o final. Mano, é o seguinte, eu queria que você se apresentasse aí, tipo, o que você faz hoje aí, qual que é o seu trabalho hoje. Você tá fazendo alguma coisa quanto MC, você tá compondo pra alguém? Você faz esse tipo de trabalho? Eu nunca te perguntei isso, né, mano? Não, já fui convidado, mas eu não gosto, assim. Não? Não tenho preconceito com quem faz, mas é uma coisa que, pra mim, eu acho que não funciona. O meu jeito de compor é muito pessoal, assim, então eu não consigo passar pra alguém uma letra minha, assim. Eu já dei rima pra alguém, mas pra um amigo, assim, tipo, o cara tá compondo lá no estúdio, eu penso numa rima, eu falo, mano, pra colaborar, põe essa rima aí, mas aí eu nem peço crédito, nem nada, tipo, mas acontece. tipo assim, papo de encomenda mesmo, não queria... Não, já recebi convite já, mas nunca quis fazer, nunca quis. E aí, encomenda só beat mesmo hoje, então? Só beat. É até curioso isso, porque eu ficava nesse dilema, né? Tipo, pô, se eu vendo beat, eu poderia vender letra. Mas é como se fossem duas personalidades, assim, o Uzi Beatmaker e o Uzi MC. Sim. Então, o Uzi Beatmaker, ele é muito mais um trampo. Naquele sentido que às vezes você faz até uma coisa que você não gosta sei. Pelo bem da sua renda. Mas o Uzi MC, acho que nunca. Como que eu posso dizer? É mais xodó, assim, a composição, com certeza. Tipo, eu tenho um xodó também pelas produções, tá ligado? Mas na produção eu acho que eu sou mais mente aberta, assim. Eu vejo muito mais como um trabalho mais mecânico do que emocional, o negócio do beat. Mas agora, quando é letra, assim, cara, eu acho que é muito uma parte de mim, assim, eu não consigo. Eu vou começar pelo princípio, tá ligado? Então deixa eu me apresentar. Esse, aí te enrolou e... Te apresente, por favor. Bom, meu nome é Uzi. Por que Uzi? Pode explicar por que Uzi? Cara, eu queria ter uma história muito da hora. Eu sempre falo, eu queria ter uma história e falar, não, que Uzi significa o guerreiro nobre da montanha. Mas não, é tipo, meu nome verdadeiro é Wesley e minha mãe veio do interior da Bahia e aí ela mesma não consegue chamar meu nome, ela me chama de Wes. Mas foi registrado certo? Foi, deve ter sido meu pai que foi lá. E aí ela me chama de Wes, e aí na época de Counter-Strike eu não tinha um nick pra colocar, e eu coloquei Wes. Mano, era o nickname do cara. Só que aí o E tinha um acento, como o teclado era em inglês, ele tirou o acento, aí ficou WZY. E nem eu sabia pronunciar, então eu perdoo a galera que me chama de Weezy. Weezy. Mas tudo bem, porque nem eu sabia pronunciar, eu decidi que ia ser Uzi, aí ficou assim. Como que você conheceu o rap? E no momento que você conheceu, você lembra se você pensou alguma coisa, tipo, mano, esse bagulho é embaçado? Tipo, o que aconteceu quando você ouviu o seu primeiro rap? Quando que foi? O primeiro rap que eu me recordo de ouvir mesmo, assim, voluntariamente, foi o Quinto Vigia do Edinaldinho. Clássico do rap nacional. Clássico do rap nacional. E depois eu ouvi várias músicas do Edinaldinho. Anterior? Não, eu não cheguei a ouvir tão antigas, mas eram todas daquele álbum, assim, daquela época, assim, daquela era. Eu lembro, eu tenho uma recordação... Isso, eu tenho uma recordação muito nítida quando eu virei fã, assim, do Edinaldinho, quando criança, assim, que eu vi uma revista Rap Nacional, eu acho que era Rap Nacional, não lembro se já tinha, e era ele na capa. Eu falei, caralho, esse cara é foda, mano, tipo, ele faz o rap e tal... E só que o mais engraçado, eu como criança, o que eu achava mais legal no rap era a liberdade de expressão. Eu via, tipo, porque eu ouvia outras músicas que tocavam no rádio e nenhuma delas falavam o que aquele cara falava. E ele falava palavrão, ele falava do crime, e eu fiquei fascinado por aquilo. Eu falei, caramba, isso é visceral, isso é de verdade, assim, que legal, mano. E na minha infância eu era mais pobre, né, então tipo, eu vinha dessa realidade, então era a primeira música que falava de algo que eu vivia. Assim. Isso aí você tava assim, com que idade aí?
Eu acho que eu tinha, sei lá, mano, 7, 8 anos, assim. Você é novão, né, mano, na verdade. Eu tenho 27 anos, isso faz 20 anos. Caramba, bom, mas já faz 20 anos, já tá com uma caminhada já aí de... Já de rap eu aí. considero que de rap eu acho que eu tenho 10 anos. Já há um tempinho já. Porque não tem uma data assim, você que dá a largada, né? Tipo, foi aqui, você vai fazer. Vão acontecendo várias coisas, né? Aí você faz um show, aí tal, aí você grava uma música, quando você vai ver, tipo... E aí, quando foi que você decidiu ser MC, assim, que você fala... preciso escrever, acho que primeiro preciso contar minha própria história, escrever nas minhas próprias coisas, e aí de fato não, agora eu sou MC. Quando que rolou isso? Informação exclusiva. Foi exclusivo! Eu não contei isso pra ninguém. Meu primeiro rap gravado foi nessa época do Edinaldinho. Eu lembrei disso esses dias. Eu tinha meus 7, 8 anos, eu acho. E aí era eu tentando cantar a música do Edinaldinho e o verso tinha gravado uma fita cassete. Putz, e o verso era assim... o cara chegou lá no Mano Central, pegou o 38 e falou pra véia: ninguém reage, ninguém é louco, vacilou, levou pipoco. Esse foi o meu primeiro verso gravado na história, isso ninguém sabe, cara. Mas é legal que eu lembro acho que o pessoal que chegou assim recentemente e tal, não teve essa experiência, até porque as gravações já eram tudo aqui, computador, sim, né? Já tinha, todo mundo já tinha home, Mas eu gravei também, cara. Isso foi o que? 98 por aí. Gravando no deckzinho lá. Na época eu já tava um pouco mais ligado nas coisas, então eu lembro de ir na galeria comprar aqueles vinil de base e tal, não sei o quê. E era sempre um instrumental de algo já conhecido, mesmo que na época eu ainda não conhecesse algumas coisas. Sim. Depois eu descobri que várias bases que eu tinha era do Snoopy, era tipo... aquela do... Bunny. Vai. Todo mundo cantou nessa base. Black Rob, mano. Nossa, esse é um clássico também. Então, mas o primeiro rap que eu fiz mesmo, assim, foi até engraçado, porque eu E era meio free, assim, ou você parou pra escrever isso? Parei pra escrever uma porcaria. Era melhor ter feito de improviso. Pra eu poder falar que foi improviso. Mas, tipo... Engraçado foi que eu fui criado em São Paulo, né? Tipo, do meus 0 anos até 14 eu morei em São Paulo. Fui criado em São Paulo. Depois você veio pra São Roque. Depois vim pra São Roque. E aí eu comecei a praticar rap, a cantar e tal, em São Roque. Eu tinha tudo pra fazer isso em São Paulo, né? Que é a cidade do rap, principalmente naquela época. Sim, era muito mais, né? Hoje tá em todo lugar. Mas foi vindo em São Roque, era um amigo meu da escola, me deu um CD de base e tal. Aí eu virei muito fã do Eminem. E aí eu via o Eminem fazendo e eu queria fazer também. Inclusive meus primeiros raps eram em inglês. Meu primeiro rap era em inglês. Inglês horrível. Né? Aqueles embromation. Era embromation ou não? Tinha realmente uma coerência? Tinha uma coerência, tinha. Eu falo inglês desde os meus 10 anos, assim. Eu aprendi sozinho. Bem prodígio você, hein, mano. Obrigado. E eu aprendi sozinho, tá ligado? Aprendi jogando videogame, deixem seus filhos jogar videogame. Resident Evil, mano, eu aprendi várias frases jogando Resident Evil. Então. Era louco, mano. E aí eu comecei a fazer meus primeiros rap, porque eu tinha vergonha da galera, porque era bem um diário. Eu via que nas músicas do Eminem ele rimava muito sobre ele, sobre as coisas que ele vivia. Então era muito isso, assim, então todas as minhas frustrações e tal, eu realmente colocava nas minhas músicas. Só que eu tinha vergonha dos outros ouvirem meu diário. Então eu cantava em inglês, porque ninguém perto de mim falava inglês, então ficava mais por aí. Depois eu comecei a fazer em português. Era um jeito que você tinha de camuflar a parada. Vou escrever aqui, pá. E aí eu via, eu entendia, eu podia mostrar pras pessoas. Porque eles vão achar o flow legal, mas... E aí eu tinha o melhor dos dois mundos, tá ligado? E aí eu sempre tive estúdio em casa, desde essa época, porque morava aqui em São Roque, mano, ter estúdio, cantar rap, além de... ia ser uma fortuna, eu acho, naquela época. E aí eu tinha um estúdiozinho que na verdade era um computador, um microfone de computador colado no armário. Eu colei o microfone no armário e aí eu ficava ali, era meu pedestal. Assim. Mano, mas esse bagulho, acho que muita gente deve ter feito isso. Primeira vez que eu montei um home assim, era um Celeron 900 tal.
HDzinho era tipo 80 GB o HD. Nossa, ainda era muito. Já era bastante, na época já era bastante. Sim. Mas comparado hoje não é nada. Sim. 80 GB eu usava tipo o Ace Pro 4.0 e o microfone era esses microfoninhos mesmo de computador. Ou quando avançou assim que eu achei que pá, foi um microfone de karaokê que eu coloquei. É progresso, hein? E aí foi uma das primeiras gravações que eu fiz, que foi uma música chamada Eu Faço Verso, do Emicida. Eu gravei lá na minha casa assim, desse jeito. Que o beat era meu, vários samples de videogame, tá ligado? Que louco. O bagulho. No final, a versão que quando saiu, assim, foi pro YouTube, foi uma outra que quando ele começou a trampar no estúdio, aí já tinha uns caras mais malandros na produção e tal. Ah, você gravou a música dele? Não, gravei assim. Você gravou ele cantando a música? Isso, eu produzi o beat e gravei ele cantando. Entendi. Mas depois, tipo, deu um upgrade no beat, acabou cantando em outro beat, que foi o que foi mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem. E aí teve uma outra gravação que era um som, nossa, aquela época, né, bagulho de polícia e tal, que aí a gente gravou, que chamava Os Caragama. Tá ligado? Que era referência a tomar um enquadro, um bagulho assim. Foi nesse computadorzinho também, tá ligado? E quem me passou essas paradas assim, era Ace Pro, o Sony, foi o Lakers do Código Fatal, tá ligado? Ah, você conhecia ele dessa época? Conheci ele dessa época. Eu conheci ele antes de conhecer o MC, os moleques tudo, né? Porque na verdade eu comecei no rap antes dos caras, né? Então era 97 por aí, eu já tava fazendo rap já, né? Pode crer. E aí eu fui conhecer ele em 2003, tá ligado? E lá no Lakers era pior, mano. O segundo álbum deles, o Sonhar Não Custa, do Código Fatal, foi pré-produzido lá na oficina do tio Negão. Ele tem um tio mora perto da casa da minha mãe e tem uma oficina de carro lá, de bagulho de vidro. E a gente pré-produzia as coisas ali, cara, num AMD K6 de 600 MHz era tipo 256 MB de memória. Sim, mal rodava Counter-Strike. E fazia os beats tudo ali, tipo primeira versão do Rizzle. Você já viu uma das primeiras versões? Não. Ele chamava Rebird, se eu não me engano. Era branco, o bagulho assim, aquele já não abria, não rodava na máquina. Mano, aí é o seguinte, beleza, você passou a escrever essas coisas lá em inglês, cantar em inglês já com uma certa coerência legal, já se configurou ali um MC, compositor, nos padrões que a gente tem aqui. Acho que sim. Ali já vale já. Aí, ele que tá dizendo. Já vale, né, porque você foi o primeiro passo, né, assim. Sim. Depois é claro que vem a evolução. Aí eu queria que você, de lá, desse pra cá, eu queria que você citasse 3 coisas que você aprendeu e você julga ser importante para um MC, assim, tipo. Tá, pera, você tem que pensar. Porque pra mim... Foi importante pra você, assim, que você achou que isso foi pra importante mim, pra aprender. Isso não quer dizer que né, se aplica aos outros, mas... e pode até parecer meio clichê, não sei, ou meio cafona, mas eu acredito de verdade que é você ser sincero no que você canta. Tipo, por isso que de novo, volta aquele negócio de eu não compor, ser ghostwriter. Essa parada de ser sincero tá ligada a você conseguir passar a emoção que realmente a música pede? Você acha que isso tem a ver? Sim, e também falar de coisas que você acredita e que você vive ou que tem algum contato com você. Eu acho que você vai ter muito mais... chance de conectar com as pessoas. Eu acho que você vai ter muito mais conteúdo sobre, se for algo que você tá relacionado de verdade, tá ligado? Sim. Tem várias músicas que eu fiz que eu não era algo que eu tava relacionado, e aí hoje eu escuto e eu me arrependo, assim. Conseguiu enxergar isso, por exemplo, nesse seu caso? Você vê que as pessoas não... como se as pessoas estivessem enxergando que aquilo não é verdade, assim, ou elas não se conectam tanto, sabe? Inclusive, sendo sincero comigo mesmo, no Visão Noturna, que é o meu último trampo, eu acho que em algumas ocasiões eu tentei fazer uma coisa que não era eu, tá ligado? Tem uma música que eu não gosto do álbum, mano. Tem uma que você não gosta? Tem várias. Não várias, mas tem algumas. Mas isso é uma coisa que você olha hoje e não gosta, ou...
Aquela época Naquela você época eu já tinha, desconfiava. eu já tinha um pé ali, eu falava, não sei, cara, mas pô, a música já tá aqui, vamos ver até onde Não vai. quero perder. Sim, porque eu sempre fiz mais músicas do que eu lanço. Sempre tem um recorte, assim. Tem ter gaveta, o pessoal fala que é ter gaveta. Então, tem a gaveta cheia. E aí a música Vizinhos é uma música que realmente não sou eu, assim. De fato, eu não gosto dessa música e eu queria excluir ela, assim. E eu acabei lançando, fiz até um lyric e tal. Então, tipo, eu senti isso. Agora, nas outras desse álbum, até coisas que são mais pop, são coisas que, mesmo quando é mais pop, comercial, é algo que tem uma verdade minha impressa ali, Sim. com certeza. Eu acho que isso... Acho por isso que funciona, que eu gosto das paradas que você faz pop lá. Pô, legal. Muito bacana, assim. E eu acho que você entender como é todo o processo de produção de uma música. Eu acho que tem muito MC que só foca em ser MC, tá ligado? Às vezes não foca nem em aprender o show, tá ligado? O cara só pensa, ele só sabe compor e interpretar. Mas eu acho que é importante você saber como grava, como mixa, não exatamente como, mas ter alguma noção do processo. Uma coisa que eu achei bem interessante, cara, e eu fiquei até um pouco surpreso, foi quando eu fiz o trampo com o Rashid, ele fez o mapa do beat. Foi um dos poucos MCs assim, que eu me recordo. Eu mandei pra ele o beat em aberto, e ele mesmo cortou o beat, fez os compassos onde ele queria que o beat saísse tal instrumento e tal, ele me mandou de volta e falou, ó, vê o que você acha. Falei, não, da hora, é isso. E aí a gente mandou pra mixar. Geralmente sempre sou eu que faço esse processo. Mas ele que fez o mapa, tá ligado? Então eu fiquei tipo, caramba, isso é... E aí eu aprendi isso recentemente, falei, caramba, é verdade. O cara que tem esse controle... Ele que sabe onde que vai estar. Sim, porque eu faço isso comigo e eu sinto que eu tenho uma vantagem sobre os outros MCs. Por eu produzir e eu mesmo poder ter todo o controle sobre a parada. E eu vi que ele também tinha um pouco disso. E aí eu falei, caramba, cara, isso dá uma vantagem pra você. E a terceira coisa, cara, eu acho que é... Eu prezo muito pela técnica, tá ligado? Eu acho que, às vezes, aqui no Brasil o pessoal não se importa tanto quanto eu gostaria que fosse. Eles entendem, eles gostam e tal, mas eu acho que, tipo, não é que nem... Gosta, mas não conhece, né? Assim... Talvez. Não é que nem os meus ídolos, tipo o Eminem, o Notorious e tal, tipo, que eles... Isso era mais importante até do que você tava falando. Sim. Tá ligado? Era muito mais sobre como você tá falando do que você tá falando. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho uma pena que às vezes tem muito esse bagulho do tipo, não, que você tem que passar mensagem, tá ligado? Eu acho que você pode não passar, às vezes, e você pode passar. Eu fiz um vídeo sobre isso e fico pensando nisso direto. Eu acho que quando você fala mensagem, eu acho que tá sempre ligado a um bagulho de contexto social, não sei o que. É isso que vai na cabeça das pessoas. Mas a mensagem é uma mensagem. Toda mensagem é mensagem. Eu tô feliz, é uma mensagem, você tá passando uma mensagem, tipo... Você quer impor algum tipo de reflexão, mas não tá ligado a esse contexto, de repente, social, esse tipo de característica que... É comum no rap nacional quando... Sim. Né, e uma coisa que me incomodava dessa parada da mensagem também é que eu achava que limitava de uma certa forma que você sempre esbarrava nos mesmos assuntos. E aí, tipo, né, por ter a limitação, né? Então todo mundo tinha que falar do mesmo assunto. Então houve uma época que todo mundo falava de política, houve uma época que todo mundo falava mas sobre... aí eu acho bizarro, porque assim, por exemplo, eu consigo manter uma mensagem que seja uma mensagem... que seja importante nesse contexto tipo, político, social e tal, por exemplo, fazendo uma ficção com personagens e tal, e que até a trama toda não precisa nem se passar aqui, pode ser um bagulho que aconteceu em Marte. Sim. Tá ligado? Sim. O que o lance é você conduzir o ouvinte, né, tipo, da melhor maneira possível ali, manter o cara interessado na história e você trabalhar. Sim, até e aí você pode falar qualquer coisa. Eu posso falar sobre o sofá, que se eu conseguir deixar o cara conectado aqui, fazer com que ele ache interessante... Isso, eu acho que é mais ou menos de ser interessante, de prender a atenção. Tipo, eu tô lendo... Eu até postei isso esses dias. Eu tô lendo um livro do Lourenço Mutarelli. Indicações, hein, ó. Que é a arte... Como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome. É a arte de produzir efeitos sem causa. Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, você bota uma edição aí. Beleza, eu vou procurar lá. E o que mais me atraiu no livro é como ele escreve. Não é a história. É como ele me apresenta aquela história.
Porque até o ponto que eu tô no livro, não terminei ainda, não aconteceu muita coisa. E eu já li bastante até. E aí, tipo, só que aquilo me prende de uma forma que eu fico tipo, caramba. Tipo assim, ele sabe muito bem como manter o ritmo do livro. Ele descreve as coisas o suficiente para que você entenda, tá ligado? E eu até estava pensando esses dias, como deficiente visual, eu tenho poucas referências de visão. Então, às vezes, quando eu vou ler um livro que é muito descritivo, tem muita informação que pra mim não faz sentido, porque eu não vejo, tá ligado? Como ele é mais minimalista, ele fala assim, ó, tal, tinha uma cadeira assim, assada, ele só passa o sentimento, parece que ele é deficiente visual como eu. Ele fala só o que você precisa saber. Puta, isso é muito louco, mano. É incrível, cara. E aí eu fiquei tipo, nossa, mano, eu preciso ler tudo desse cara, tá ligado? E aí eu acho que conecta nisso do lance da escrita. É tipo, eu posso falar sobre qualquer coisa, sobre o sofá, como você falou, e como se eu entregar isso de uma forma interessante, pode ter o mesmo apelo do que você falar sobre uma mensagem político-social, sabe? Porque acho que são coisas distintas. Sim. O que você fala e como você fala. O que sempre me chama muita atenção em qualquer forma de arte, qualquer forma de expressão, é como aquilo foi feito, sabe? Então, tipo, quando eu leio um livro, eu reparo na forma da escrita do cara. Quando eu ouço uma música, eu reparo não só sobre o tema que ele tá falando, mas tudo que tá envolto ali, tipo o beat e a técnica e tal. Quando eu vejo um filme, por mais que, né, eu não enxergue tão bem, mas o que eu posso ver, eu noto tipo, caramba, olha como eles deixaram essa cena. Eu tento entender os aspectos técnicos, até de coisas que eu não tenho tanto domínio. Sim. Mas eu acho que isso é o prazer da parada, assim, tá ligado? Ou quando eu degusto um prato, tipo, pô, o gosto disso aqui, como o cara soube usar o limão pra dar esse gosto e tal. Enfim, eu acho isso... É bem ratatouille, hein, mano. Não enfia na goela! Já era. Pega e saboreia muito devagar. Se concentra no sabor. Sentiu? Isso me fascina, essa parada, tipo, de como as coisas são feitas. Eu acho que é muito mais que só pegar o negócio pronto, assim. Putz, cara, eu lembro que conversando com você, na primeira vez que eu fui, era na outra casa ainda ali, você me falou que você, quando analisa ali um MC, você divide em categorias. Verdade. Entre as técnicas, né, pertinente ali à função de MC. E aí, com base nessas divisões assim que você faz quando você faz essa análise, eu queria que você dissesse aí algum MC que você acha completo nesse sentido, assim, que você gosta, que você admira. Fala, mano, eu gosto desse cara, e aí, sei lá, talvez porque ele preencha melhor essas habilidades aí, vamos dizer assim. Cara, eu sou bem exigente, então eu acho que o único que preenche sou eu. Eu acho que, tipo, Vale também, se você achar que... Eu acho engraçado que, tipo, eu invisto bastante na minha autoestima, tá ligado? Eu acho que isso é importante pra um MC, pra uma competição, sabe? Às vezes você vê a conversa em rede social, alguma coisa, e as pessoas têm dificuldade em aceitar isso, essa questão da competitividade entre MCs, quando na verdade é uma coisa inata a função. Não, a gente compete. Compete, é natural. O sertanejo compete. A diferença é se você vai admitir isso ou não. Tá ligado? Eu acho que tem só aquela diferença que, tipo, tem competições que são saudáveis. Tá ligado? Tipo, eu acho que é nesse. Se você consegue manter isso. Eu tenho que acreditar que eu sou melhor naquilo que eu faço. Sim. Então, tipo assim, as pessoas às vezes confundem essa alta autoestima com uma arrogância para todos os sentidos. Sim. Mas não, eu acho que como pessoas nós somos iguais e eu vou te respeitar independente de qualquer coisa. Mas se a gente entrar no tatame ou numa cabine de estúdio, obviamente eu quero ser melhor do que você e eu acredito que eu sou melhor do que você, entende? Mas isso não, sabe, enfim. Mas cara, eu por incrível que pareça, eu não escuto muito rap hoje. Isso é legal de falar, que eu também tenho diminuído bastante, porque pra mim, eu não sei se isso é o seu motivo, mas pra mim, primeiro porque eu tô tentando explorar realmente escrever outras coisas, então é muito pertinente fazer isso. Mas eu acho que sempre que eu vou ouvir as coisas no mundo afora e eu volto a escrever um rap, eu volto melhor.
Porque eu acho que quando a pessoa ouve só rap, eu acho que dá uma engessada, cara, assim. Você fica muito dentro de uma... Sei lá. Tipo, é como se você não tivesse dentro da caixa ali, e aí você pode explorar um espaço sempre só dentro daquela caixa. E aí quando eu saio, eu falo, puta, mano, mas eu posso esticar essa nota aqui, ou então eu posso você mudar de essa outras entonação. coisas, né? E eu acho sempre que eu volto muito mais rico, sabe? Tipo, eu não sei qual que é o seu motivo exatamente por isso, mas... Eu é meio por hábito, na verdade. Tipo, desde sempre eu nunca escutei tanto rap. E eu sempre me fechei em algum... Eu acho que até um defeito, na verdade. Eu sempre me fechei em alguns artistas e ficar ouvindo só eles durante um tempo, assim. Não que eu não escute nada, mas é difícil, assim. Você acha que é uma questão de estudo, assim? Porque também não dá pra você ficar ouvindo várias coisas. Quando eu compunha mais, quando eu cantava mais, eu tinha muito medo de pegar o estilo do outro MC. Ser influenciado pelo estilo do MC. Então, por isso, de ser original e tal. Então por isso eu evitava ouvir muito, assim, pra não correr esse risco, assim. Mas, cara, eu acho hoje, assim, que eu tenho gostado, eu não sei se eu posso responder exatamente a sua pergunta, pela minha falta de conhecimento, mas um MC que eu gosto muito, vamos ver se a resposta é satisfatória, que eu gosto bastante do Djonga hoje em dia. Eu acho que... Acho que ele preenche o legal ali, na hora que você vai analisar. Tem coisas que eu vejo, assim, que nele tem coisas que tem um pouquinho faltam, menos, um pouquinho mais, mas você acha que... Mas eu acho que ele não necessariamente precisa ter, sabe? Tipo, é o estilo, até o que mantém o estilo dele ser único. Eu gosto muito dele e do Fábio Braza, assim, o Braza... Então eu acho que eles meio que se completam. Se eles fizessem uma fusão lá do Dragon Ball, ia ser o Mega MC, tá ligado? Então eu acho que é isso, eu gosto do Braza e do Djonga. Tem mais alguns, mas eu não... Você falou agora e me fez uma pergunta que nem tava aqui. Você passou por aquela fase do rap de... Eu passei, assim, tipo, ouvi só rap, tipo assim, sei lá, hoje eu ouço até, tipo... De ouvir só rap? Axé era meio embaçado, eu ouvia nas festas, porque tocava nas festas, mas você falar, mano, tipo, virar pra câmera assim igual hoje, eu falo, mano, às vezes eu ouço axé. Mano, tipo, entendeu? Tipo, você passou por um bagulho assim, não, tipo, rap, tipo, militante do rap mesmo, aquela fase... Não, porque na verdade eu nunca fui militante de nada. Tipo, assim, tipo, mano, é isso e pá... Não, eu sempre tentei, por mais que isso seja também limitado, não ter limitações, tá ligado? Tipo... Você já era um cara mais aberto. Eu fui fazendo... embora eu não concordasse com algumas coisas, eu meio que mantinha na linha. Depois que eu falei, não, mas eu posso fazer tal coisa. Quando eu comecei mais ou menos ali, eu era muito influenciado dessa parada militante. Sim, isso que eu quero dizer, eu era muito influenciado. E aí eu tinha a cabeça fechada pra algumas coisas. Isso. Até que eu conheci o som do Cabal, assim. Salve, rapaziada, firmeza total. E aí, o que vocês acharam até aqui do vídeo da entrevista com meu parceiro Uzi? Legal? Deixa seu like aí, inscreve no canal, firmeza. Essa entrevista continua numa segunda parte, onde a gente vai falar sobre Cabal, sobre Pro Hip Hop, sobre direitos autorais, licenciamento de beat, tá ligado? E muitas outras coisas. Fique ligado, se inscreve no canal pra não perder. Até mais. Paz.